Olá, investidores! Meu nome é Diana Cheng, sou do Money Times e no vídeo de hoje falaremos sobre uma das principais incógnitas do mercado atualmente. Para onde está caminhando o Ibovespa? Estou aqui com o Matheus Spies, analista da Empíricos, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que tem influenciado o desempenho do índice. Olá, Matheus! Muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer estar aqui. Bom, Matheus, para começar então a nossa conversa, eu queria que você desse um resumo do que levou à queda acentuada do Ibovespa no último mês. O que a gente tem assistido, na verdade, é uma série de reprecificação que deriva, na verdade, de alguns fatores, não tem um fator único que explicaria, até mesmo porque tem muita poluição no momento atual, é um ambiente muito ruim, com muito ruído, tornando o trabalho quase impossível, francamente, mas se a gente pudesse tentar depurar um pouquinho toda essa volatilidade que a gente viu nos últimos meses, fazer um histórico, um preâmbulo antes. A gente caminhou no início de 2021, principalmente, no primeiro trimestre mal, com ruído fiscal e imbróglios internacionais e também por conta da pandemia, que ainda é um problema, tanto aqui quanto lá fora. Daí a gente entrou no segundo trimestre um pouco melhor, com uma série de revisões em termos de projeção, tanto de crescimento como de perspectiva fiscal, que ajudaram o Ibovespa a engrenar um pouquinho mais para o que seria esse ano. Então a gente melhorou a perspectiva de arrecadação, melhorou a perspectiva de dívida PIB, que nivela um pouco da percepção de fiscal brasileiro, arrefeceu um pouquinho a alta do CDS, o Credit Default Swap, que é um medidor de risco país. Tudo isso no segundo trimestre proporcionou uma alta, a gente alcançou 130 mil pontos. O que aconteceu no final do segundo trimestre, contudo? A gente teve uma apresentação um pouco torta, vamos colocar dessa forma, da reforma tributária. Foi no finalzinho, na reta final, e de lá para cá a gente pode entender que desandou um pouquinho essa percepção positiva que a gente vinha tendo. Tanto é verdade que tivemos uma temporada de resultados de segundo trimestre positiva, e ainda assim não vimos isso traduzido nos ativos de risco. Ou seja, teve um descasamento ali entre o que é fundamento e o que é realidade. Por quê? Porque daí veio essa série de percepções que eu falei agora, que elas vão começar a contaminar. Aqui no ambiente doméstico a gente tem uma política complicada, série de embates entre judiciário e executivo que complicam a credibilidade do governo em relação à sua capacidade de aprovar reformas fiscalistas e de produtividade que seriam legais para o crescimento estrutural do país, inclinação positiva da curva de produtividade, enfim, esse tipo de coisa que era importante. Então a gente perde um pouquinho da probabilidade de passar com maior facilidade, com maior margem, isso foi ruim. Também em termos de perspectiva fiscal, a gente teve uma série de revisões negativas, tanto o novo Bolsa Família, uma apresentação de uma PEC do precatórios que não desceu mal, não desceu bem, aliás, pela garganta do mercado. Enfim, uma série de coisas que não foram bem nesse entendimento de que, talvez aquela coisa boa que a gente estava precificando ali atrás não seja tão boa desse jeito. Então vamos com calma, revisão para baixo de crescimento para esse ano de algumas casas. Ou seja, tudo isso em meio a um período que, em geral, um estrangeiro vem menos, é férias de verão no hemisfério norte. Eles não prestam, em geral, historicamente, a gente tem menos gringo entrando em momento de férias em países emergentes, principalmente um país emergente tão exótico como o Brasil. Apesar do Brasil estar descontado, e eu acho que a gente pode entrar até nesse ponto depois se você quiser, mas então não está entrando. Então, na falta de uma agenda, na falta de estrangeiro entrando com a mesma intensidade que vinha, com a mesma ganância que estava vindo antes de um país, perspectiva positiva, e com uma série de problemas, tanto de variante Delta lá fora, como também aqui dentro de revisão fiscal, problema político, etc., fizeram, em meio, isso é importante dizer, num processo de normalização de taxa de juros, e normalização de taxa de juros, processo de alta da taxa de juros está elevando a curva, se a gente pegar a curva de juros futuro, a gente está vendo uma elevação no nível, Tem uma inclinação por conta do risco fiscal, mas tem uma elevação no nível também. E claro, como você tem juros maior, você tem uma taxa livre de risco maior, você aumenta a taxa de desconto dos ativos e, portanto, o valuation, os fluxos de caixa futuro das empresas são descontados a uma taxa maior, então valem menos no presente. Ou seja, a bolsa cai. Isso tem acontecido tudo ao mesmo tempo. Conclusão, polui o cenário. E em meio à poluição do cenário, em meio à incerteza, o mercado de incerteza, você tem um movimento de venda. Foi o que aconteceu até agora. Então, isso justifica. É claro que lá fora a gente tem outros problemas. China empacando demanda por commodity. Tem problema regulatório, empacando. Tem questão de limitar a produção
de aço para reduzir poluição, tem Olimpíadas de Inverno ano que vem lá, eles querem dar uma aprimorada, também tem plano quinquenal, então tem que reduzir poluição, estão reduzindo a demanda por aço, que prejudica a questão do minério, que tinha chegado a 230 no primeiro semestre, foi positivo para o Brasil, balanço de pagamentos, arrecadação brasileira, e agora voltou para baixo de 150, não que seja ruim, porque esse patamar de preço de minério de ferro ainda é positivo, mas ainda assim é pior, né? Então relativamente você tem ruído no curto prazo. Também tem não só esses envolvendo commodity, demanda e normalização do crescimento chinês depois do repique de recuperação do pós-pandêmico, mas também tem as questões regulatórias de educação, tecnologia, enfim, outros setores que eles estão envolvidos. E nos Estados Unidos tem a questão do aperto monetário. Então, internacionalmente e na agenda doméstica tem um monte de coisa que polui e não permite com que os investidores se atentem ao fundamento. Então, desgasta, né? Você vai desgastando e tem os próprios ajustes técnicos, que essa semana a gente teve bastante fundo ajustando posição em meio às incertezas, até ajuste mais tático de fundo quantitativo, fundo sistemático, que justificam essa correção que a gente teve visto nas últimas semanas. É uma explicação longa, mas é isso, entendeu? Tem muita coisa, é muito ruído, muita poluição. Você comentou, né, que nem os resultados conseguiram salvar aí o Ibovespa dessa queda. Sim. Se nem os resultados conseguiram, o que poderia levar o Ibovespa a uma alta consistente? Até a gente conversou isso aqui, né? Como você consegue ter aderência com os fundamentos se o macro é soberano, né? Se o macro é tão soberano assim? Porque, em tese, você tem crescimento de lucro, você tem uma reabertura ainda acontecendo. No Brasil, você tem uma propensão a vacinar maior do que nos Estados Unidos e na Europa. Então, em termos de normalização, a gente devia estar porrando mesmo os resultados, o que tem acontecido, porque não está aderindo pelo macro. Então, se a gente aliviar esse contexto macro, numa retomada de estrangeiros, em uma maior estabilidade de preços de commodity, eu não digo nem alta de novo, porque não precisa ir naqueles patamares de preço para a gente se beneficiar. A gente não precisa daquele patamar de preço, é esdrúxulo até aquele patamar de preço. Então, mas maior estabilidade no preço de commodities, que não estou falando que vai acontecer, mas se vier a acontecer, talvez uma melhor precificação em termos do tapering americano, né, esse processo de redução do número do grau de compra de ativos do Banco Central americano, se isso vier a acontecer, se a China parar de fazer barulho em relação à regulação, o ambiente internacional, portanto, ficar mais comportado. E aqui no doméstico, estou falando só o que diminuiria os ruídos de ambiente para a gente poder ter maior aderência aos fundamentos. E se aqui a gente conseguir limpar um pouco dessa perspectiva de falta de amplitude, de quão grandes serão as reformas a serem tomadas, tanto a tributária quanto a administrativa potencial. Se a gente vai conseguir limpar isso e se os poderes vão se conversar melhor, se isso aliviar, se isso amenizar, então a gente já tem um aprimoramento do cenário, alivia o CDS, precifica um pouquinho melhor, que já tem um pouco mais de transparência. A gente vai chegar ao que em Selic no final do ano? 7, 7,5, acima do juro neutro ainda, mas ainda assim bem precificado, com a noção de que, subiu a taxa de juros, mas antes que não estava saudável, 2%, agora a gente está num patamar que, ainda que seja acima do juro neutro, é baixo para os padrões brasileiros. Se isso acalmar, se o macro acalmar, se parar de ter poluição e ruído, talvez a gente consiga ter uma melhor visibilidade e uma estabilidade. Mas tem uma janela de tempo aqui, porque ano que vem é ano eleitoral no Brasil e daí as coisas complicam. O preço de um processo eleitoral tão polarizado quanto que vai ter, ainda não foi totalmente colocado em prática. Quando isso acontece, então tem uma janela aqui para as coisas estabilizarem e ainda melhorar relativamente ao que a gente tem agora. Mas não é trivial o caminho, não estou falando que vai acontecer, mas eu elenquei aqui o que poderia ajudar o que viesse a acontecer. Outro ponto que você também acabou mencionando foi o aço, né? As commodities, no geral, chamam muito a atenção e a gente está vendo aí uma queda generalizada. Você acha que o mercado, embora estivesse esperando uma correção, ainda estava muito otimista com o cenário? E isso eu tenho acompanhado bastante o mercado de commodities, porque eu estou, desde o começo do ano, bastante otimista e acabou rendendo bons frutos no primeiro semestre. Mas o que acontece é o seguinte, Vale, que é um call importante aqui da Empíricos. Lá atrás, os nossos modelos mais otimistas não trabalhavam com projeção de minério de ferro. O mais otimista não trabalhava com minério de ferro a $230 a tonelada. Trabalhava com 150 no cenário otimista. A gente está agora próximo disso. Então, assim, ainda está no cenário otimista, não precisava daquele exagero. Então, foi bom ter passado por aquilo, claro, mas, assim, o fato de ter uma correção no curto prazo não indica necessariamente um fim de ciclo. Por quê? Porque o que eu estou focando agora seria no fluxo de caixa potencial gerado por essas commodities. Se você pensar que as commodities tiveram um bom ciclo da década de 90 e no início desse século 21,
e ele deu uma arrefecida muito forte depois da crise de 2008 e mais ainda depois da crise da zona do euro, né, de 2012 ali até 2014, daí veio num marasmo terrível o mercado de commodities. Se nesse período do final de 2014 ali, né, do final da crise da zona do euro até agora, as commodities estiveram num patamar ruim, as empresas ligadas a esse setor, naturalmente, elas teriam que se tornar mais eficientes. Então, em termos de custo, hoje, elas partem de um patamar muito primoroso. Então, se você procurar as empresas verdadeiramente eficientes em custo, né, a questão de gerenciamento de caixa ali, como a Vale, né, propriamente Vale é um caso, a gente tem, mesmo a correção de preço de 230 a 130 que seja, se voltar para baixo do nosso cenário otimista de 150, ainda assim estaria acima da curva de custo. Isso acontece com Vale, mas acontece em outros casos também, né? Inclusive não só é mineradora de ferro, mas também mineradora de ouro, aço e outras commodities, que a gente também tem, petróleo propriamente dito, né? A gente está numa situação, petróleo é claro, é diferente a questão do petróleo porque tem o cartel lá que define muita coisa, mas também está numa posição, num momento positivo, tem muitos nomes que, tem break-even muito abaixo de $60 o barril. E a gente está nesse patamar agora, acima de $60 o barril. Então, assim, ainda é positivo, ainda que haja uma correção marginal de preços, ou que a volatilidade implica a maior também volatilidade, consequentemente, nas ações relacionadas a esse tema. Mas, pragmaticamente, o que a gente pode ter desenhado é volatilidade no curto prazo e no médio e no longo ainda uma captura do quê? Desses fluxos de caixa potenciais que eu falei de começo. Então, ainda dá para ser construtivo, com commodities, tá? Até porque a gente está numa recuperação de economia global, os pilares lançados na retomada pós-pandemia ainda estão aí, entendeu? Ainda estão aí e ainda estão para ser capturados. Vai ter uma normalização do crescimento. Pode ter, tudo bem, mas a gente está num patamar de crescimento melhor do que a gente estava há 10 anos, porque a gente ficou 10 anos ali, que os bancos centrais não conseguiam, agora eles estão querendo combater a inflação, mas eles ficaram 10 anos sem conseguir estimular a inflação, sem crescimento. Que a gente falava na Europa, não tinha crescimento e não tinha inflação, né? Então, assim, agora a gente tem. Então é uma consequência do crescimento, vai ter, e consequentemente é bom para commodities. Até a gente está falando de programas de infraestrutura no país desenvolvido de trilhões e trilhões de dólares o tempo inteiro, foi aprovado ali no Senado americano $1 trilhão, está vindo mais 3,5 trilhão de dólares, então assim, é muito trilhão, né, de dólar. Então isso vai beneficiar, e nos próximos 8 anos, né, são pacotes de 5, 8 anos, então isso tudo beneficia o mercado. Então, estruturalmente, ainda dá para ser otimista assim. Voltando a falar sobre o Ibovespa, existe uma previsão de quando o índice vai voltar a operar perto da estabilidade? Qualquer provisão agora é irresponsável, né? Seria irresponsável porque induziria o investidor a erros, né? Mas, estabilidade propriamente dita, a gente pode ter ao longo dos próximos meses. É mais fácil antes de 2022, porque vai ser ano eleitoral e vai ser antes do processo de tapering nos Estados Unidos. Então a gente tem uma janela aqui para estabilidade, para a gente recuperar. É possível? É provável? Não sei. Talvez não. Voltar para os patamares atuais, anteriores, né, aqueles patamares que a gente estava flertando, que se você pegar as projeções, para onde está indo o Ibovespa, quando a gente estava no otimismo, tem gente falando que, pessoas que não acreditavam em Ibovespa 140 mil pontos, falando em 140 mil pontos, isso em maio, para junho ali. Agora o pessoal vai querer revisar para baixo, espertinhos eles, mas por quê? Porque toda a previsão é irresponsável, porque ela parte de um viés momentâneo, né? Dá para recuperar a estabilidade nos próximos meses? Sim. Se tiver que recuperar, tem que ser nesse semestre, porque depois vai ser muito difícil recuperar a estabilidade ano eleitoral brasileiro numa eleição polarizada como a que a gente vai ter, complicadíssimo. Então a gente tem uma janela de tempo aqui para fazer a coisa certa. O que é? Brasília tem que resolver-se consigo mesma, tá? E a gente tem que continuar gerando o que a gente estava fazendo antes de resultado corporativo, porque daí a gente surfa lucro de empresa, que é o foco, na verdade. Uhum. E agora, voltando aí para o cenário em que estamos vivendo, né? Quais empresas estão sendo mais prejudicadas? Tá, então assim, alguns movimentos foram verificados esse ano, tá muito temático o mercado, né? O mercado está vivendo de temas, de maneira muito evidente. Primeiro as techs. Exatamente. Então você teve tecnologia, não, agora é valor, não, agora é infraestrutura. Então você tem, naturalmente, muitos temas esse ano. Então, quando a gente fala assim, variante Delta, vai fechar tudo de novo, o que acontece aí?
teses de reabertura são prejudicadas mais. O que a gente viu nas últimas semanas, como eu tinha falado? Temor fiscal, derivado de curva de juros, mexeu em juros, a gente está falando de ações que têm duration longa em bolsa. Então quem tem muita dívida ou quem mexe com infraestrutura pesada, né, aqueles projetos de infraestrutura muito grande, elas sentem também bastante. Duration longa em bolsa ainda não sentiu tudo que tem para sentir com o juros subindo tanto assim. Então pode ter espaço para uma correção adicional no curto prazo? Talvez, há possibilidade. Porque tem que sentir, né? Não fecha muito essa conta. Então, elas foram sensibilizadas, mas no Brasil, a Bolsa brasileira, até o Ibovespa é até mentiroso, porque a Bolsa como um todo, nos últimos dias, apesar de um resultado positivo do segundo trimestre, caiu mais do que o próprio Ibovespa, porque ele é distorcido por conta dos pesos, né? As participações ali discrepantes no interior dele. Então, assim, é meio mentiroso, né, o índice. Então, você tem que, por exemplo, o small cap estava mais fidedigno ali, por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, né, mas... Então, tudo foi muito afetado, mas quem tinha duration longo foi mais, e também nessa perspectiva de que vai ter uma segunda, terceira, quarta, quinta, eu nem sei mais que onde a gente está. Daí as teses de reabertura ligadas a consumo, e a incorporação foi um setor muito afetado, né? Juros, desde o primeiro semestre, a gente está construtivo com alguns nomes de incorporação aqui dentro e não está rolando. Por quê? Por conta dessa alta dos juros. Prejudica crédito imobiliário. Mas as pessoas têm que entender que a gente teve ciclos no passado do mercado imobiliário, setor de incorporação, ciclos muito positivos, que estavam num patamar de taxa de juros muito maior que 7,5% que a gente está caminhando até o final do ano, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva. A gente tem esses setores pontuais mais afetados e que, naturalmente, acabam até sendo dadas que as estruturas ainda estão, de certo modo, mantidas, né, no background, ainda que tenha muito ruído aqui na frente, né, muita poluição. Tem casos ali de screaming buy, assim, compras muito caras, oportunidades de entrada, barganhas verdadeiramente, que são bastante evidentes, assim, depois desse processo de sell-off quase que generalizado que a gente teve. E agora, queria saber quais empresas e setores estão se mostrando mais resilientes nesse cenário. Olha... Difícil? É difícil, assim, mas porque quando vai uma correção, né, vai tudo junto, né? Bancos acabaram ficando mais resilientes, os bancões tanto seguraram o Ibovespa, e teve alguns nomes, assim, pontuais, assim, que acabaram distorcendo. Mas bancos seguraram bem até, os bancões acabaram segurando bem. Perfeito. Sendo que a gente nem tem posições relevantes em bancos tradicionais, viu? A gente está bem cético em relação a essa tese por conta da financiarização e da digitalização do digital banking e tal, mas ainda assim eles seguraram. Tem alguns nomes no setor de bancos tradicionais que ainda são interessantes, né? Bom, Matheus, para finalizar, qual é a sua sugestão para o investidor neste momento? Como você acha que ele pode se posicionar no mercado? Tá, seguinte, então eu acho que a primeira lição é a diversificação, né? Você não pode ter tudo num só viés, principalmente num cenário tão conturbado do que a gente está vindo. Pô, se tem uma coisa que a gente aprendeu ano passado, é diversifique, e diversifique internacionalmente também. Principalmente que a gente vai entrar no ano eleitoral ano que vem. Então acho que, quais são os movimentos sábios? Você deve ter bolsa brasileira? Deve. Mas você ter bolsa não significa que você não possa ter outras coisas. Bolsa é uma parte da sua carteira. Pense seu portfólio como um todo. Quais são as lições? Tem que ter um pedaço de bolsa na sua carteira? Tem. Mas você tem que ter um pedaço internacional, porque você vai precisar. Dolarize seu portfólio. Se você não tem, faça esse movimento agora. Se você já tem, mas agora o patamar de 5,50 deixa dar uma arrefecida, mas assim, o dólar está estourando. Aí você fala, mas não vai voltar para 4,50? Difícil. Qual é o câmbio justo hoje? Se você fizer para um modelo ali tradicional de Fundamental Equilibrium Exchange Rate, assim, você vai ter o quê? Para o balanço de pagamento, 4,70. O pessoal que faz essa conta, né, 4,70. Só que tem um prêmio sobre isso. Então seria 5,30. Então, só vai, tá 5,40 agora, só vai, internacionaliza. Se você não tem nada, internacionaliza. Se você já tem, vai gradual, etc. É importante você ter um patrimônio lá fora. Daí lá fora você faz outra carteira, né? Tem renda fixa, tem REITs, né? Os fundos imobiliários americanos têm ações. Então, acho que essa é uma lição. E ter um pouco de bolsa ainda brasileira,
dadas as suas proporções e ao seu perfil de risco, para esse segundo semestre, para tentar pegar o que tiver de bom nesse segundo semestre. E daí, para isso, você tem que estar bem acompanhado, ou um gestor da sua preferência, ou uma carteira estruturada com uma pessoa que você confia, tanto se você confia aqui nas séries da Empíricos, ou se você tenha o seu próprio taco, enfim, mas tem que ter uma carteira consistente, diversificada, não pode ser uma carteira super concentrada, pelo menos 15 nomes, se você não conseguir fazer ali uns 15 nomes, vai num ETF para CT, e não tenha tudo, né? Tem a caixa, tem a bolsa, tem posições internacionais, tem a dólar, né? Nossa, tem moeda forte. Obrigada pela entrevista, Matheus. Imagina a satisfação. Bom, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Aproveite para ver os nossos últimos vídeos, porque o conteúdo tá muito legal. Muito obrigada e até a próxima.